Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos vocês bem-vindos. Simbora para a nossa história de hoje. Não esquece, se você quiser mandar sua história também, gente, o e-mail está passando aí embaixo no box de informação. Sua história é muito bem-vinda aqui pra gente. Iremos contar com certeza. Tá chegando agora, deixe seu joinha, se inscreve no canal. E se você já faz parte aqui da família Delanos, deixa o joinha pra gente. Deixa o joinha pra gente, vocês sabem que é essencial o YouTube entender que vocês gostam do vídeo, interagem com o vídeo, para ele recomendar para outras pessoas e mais pessoas mandarem histórias aqui pra gente também, tá bom? Bora lá pra história de hoje. Dani, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Romeu. Tomei conhecimento do seu canal por minha noiva. Ela é uma grande fã do seu trabalho e acredita que você acrescenta muito para o mundo. Então, muito obrigada, Romeu, e muito obrigada, noiva de Romeu. Bom, ela diz que você dá voz a pessoas que precisam ser ouvidas para poderem se sentir melhor contando suas histórias. Por muito tempo acreditei que você era apenas uma mulher que fazia conteúdos tristes, nada além disso. Isso só deixava as pessoas mais tristes em ouvir, mas eu estava errado. Ela me fez crer que você realmente ajuda as pessoas e contribui para um mundo melhor. Então por isso eu vim aqui compartilhar minha história com você. Talvez na visão de muitos não seja tão impactante quanto as histórias que você conta, mas depois de uma conversa com a minha noiva, eu senti que eu poderia também ajudar se eu espalhasse a minha história. Então, espero do fundo do meu coração que seja compartilhada. Muito obrigada pelas suas palavras, Romeu. Eu fico muito feliz e realmente esse é o intuito do canal. Eu sei que tem muitas histórias tristes aqui, mas é as meninas entenderem que elas não são únicas nesse mundo, que pessoas passaram por coisas tão ruins ou piores até do que elas passaram e conseguiram dar a volta por cima. Então, que tem uma luz sim no final do túnel. E você não está sozinho, vem aqui dar a mão pra gente, tá bom? Bom, até os meus 7 anos de idade eu me considero uma criança de verdade. Eu via o mundo como um lugar divertido, alegre, edificante em todos os sentidos. Eu não possuía maldade no meu coração e me divertia de todas as formas possíveis para uma criança de 7 anos. Eu brincava com a minha irmã mais velha, eu brincava na rua, eu brincava com jogos dentro do PC antigo que minha mãe possuía. Com o PC antigo do meu primo, na casa da minha avó. O único lugar onde eu não conseguia me divertir era no colégio. Eu apanhava constantemente, chegando até a desmaiar, quando um outro garoto segurou minha cabeça e bateu na parede. Depois de algum tempo, minha mãe, ela obteve conhecimento das minhas condições e me tirou daquele colégio. Desde então, eu só acumulo timidez e ansiedade por me sentir sempre inferior e fraco a todos ao meu redor. Eu fico me cobrando o tempo todo, eu me sinto não suficiente. Sempre me submeto à vontade do que os outros querem que eu fizesse. E para ser aceita, eu precisava fazer. Eu fui assim até meu primeiro ano do ensino médio. Depois de uma última experiência, onde durante meu primeiro rolê com amigos, eu machuquei minha perna. E depois de ter cedido a vontade dos outros, não a minha. Então eu fui alvo de risadas e pena, passando por uma extrema vergonha e tristeza. Lembro que eu fui para casa dolorido e me sentia fraco e chorei por horas. A partir desse dia, eu decidi que eu mudaria. Aliás, eu tento até os dias de hoje. Isso é um problema, né? A gente sentir que nós temos que fazer o que as pessoas querem. Então a gente deixa muitos nossos desejos de lado e querendo fazer o que as pessoas querem que a gente faça, né? Bom, juntamente com a minha vida escolar conturbada emocionalmente, mentalmente, sempre passei por situações negativas dentro de casa. Apesar dos meus pais terem me dado condições de conforto monetário, em todo o resto eles deixaram a desejar. Eles são casados há 24 anos e vivem em constante briga, quase que diariamente, desde que eu me entendo por gente. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu vi meu pai, que tem problemas com álcool, até hoje sendo deixado para fora de casa por minha mãe, por ele estar embriagado. Isso aconteceu mais de uma vez. Eu vi essa cena
Eu lembro que eu escutei ele chorando do outro lado da porta, sentado na escada. Minha mãe passou por mim escondendo o choro e apesar de eu não entender o que estava acontecendo de verdade, eu só fiz sentar ao lado dela na cama e acalmá-la. Então ela começou a chorar. Meu pai ele sempre foi um pai amoroso comigo, porém ele é um homem que passou por muitos problemas pessoais. Ele utiliza o álcool como um prazer momentâneo para esquecer os problemas dele. Uma forma de se dopar. Por causa disso, ele toma grandes quantidades, quase que diariamente. E na maioria das vezes isso resulta em brigas feias, em que eu precisava até intervir. Meu pai nunca agrediu minha mãe fisicamente, mas ele sempre chegava perto de fazer. Ele é um homem de muita fúria acumulada. Ele, por não conseguir mais tirar essa fúria fisicamente, ele acaba tirando verbalmente. Então ele fica xingando, depreciando, quase todas as vezes sob o efeito do álcool. O que mais acontecia na minha casa era gritos, xingamentos, algumas vezes agressões vinda da minha mãe, para poder se defender, como tapas no braço, empurrões, para afastá-lo. Meus pais são muito iguais e muito diferentes ao mesmo tempo. Ambos são orgulhosos, cabeça dura, ríspidos. Eles são assim um com o outro a maior parte do tempo. Mas enquanto minha mãe é mais diplomática, meu pai é extremamente transparente. Sempre dizendo o que pensa e fica furioso quando ele não pode fazer isso. Minha mãe nunca foi carinhosa de verdade comigo, através de abraços, beijos ou algo parecido. Já meu pai, ele é assim. Mesmo com os defeitos e estresse, por trabalhar demais, ganhar pouco, ele tenta ser um bom pai. Minha mãe, por outro lado, sempre utilizou o trabalho para manter nosso conforto. E essa era a forma que ela tinha, talvez, de expressar o seu amor por mim. Essas situações continuaram acontecendo dia após dia, até que minha mãe descobriu uma traição do meu pai. Foi o dia que mais aconteceram agressões verbais e físicas. Minha mãe deu tapas e mais tapas no rosto do meu pai. Meu pai continuava alegando que aquilo era mentira. Chamava minha mãe de louca, e ela dizia que queria se separar dele. E ele falava que ela estava inventando isso para se separar dele. Então ficou nisso a briga, Bom, eu sei que meu pai me amava. Nesse dia, por incrível que pareça, não foi o dia que ele foi embora. Ele apenas dormiu no sofá, enquanto eu dormi com a minha mãe para confortá-la. Pouco tempo depois, meu pai foi embora de casa. Por alguns meses. Simplesmente ele ligou para minha mãe e disse que não voltaria. Depois disso, ele pediu perdão à minha mãe e voltou. Minha mãe aceitou o retorno dele, mas desde então nunca o perdoou de coração. Isso é um problema, gente? E não possui confiança nele. Até hoje ela sente que ele está traindo ela, pois possui alguns indícios fortes, mas ele nega. Eu sinto que isso e mais outras situações tristes entre eles culmine numa separação iminente. Dani, eu peço que nem você e nem seu público me julguem, mas eu sabia que meu pai a traía. 2 anos antes disso acontecer, enquanto ela estava viajando, nós estávamos num lugar comendo. Ele foi no banheiro e eu peguei o celular dele para pesquisar uma coisa, já que o meu estava descarregado. Então eu vi uma mensagem de uma colega de trabalho dele que eu conhecia. Na mensagem ela dizia que estava triste, pois sabia que ele estava procurando apenas porque a mulher dele viajou. E que não se fazia isso com as pessoas. Descartar para depois procurar de novo quando precisa. Na mensagem ficou óbvio que ele tinha tido uma relação com essa mulher e que estava tentando voltar a ter. Dani, quando eu vi essa mensagem eu não sabia o que pensar. Eu tinha 15 anos, eu via meu pai como um herói. E apesar dos erros, era um homem de valor. A partir daquele dia, isso se quebrou. Nunca mais voltou. Nunca mais eu consegui ver meu pai como antes. Eu lembro que eu tirei um print da mensagem e mandei para mim, sempre me perguntando o que eu deveria fazer com aquela prova. Se eu me metia de vez na relação deles e mostrava aquilo para minha mãe, Mas isso eu fui sempre ensinado a não fazer. Ela falou que os pais deles sempre falaram que lugar de criança não é lugar no meio de relação de marido e mulher, Então eu comecei a pensar que aquilo não me cabia. Na verdade, sempre
a verdade sempre ia aparecer de um jeito ou de outro. Apesar disso, eu também tinha medo que meus pais se separassem. Eu sempre me senti mal com a minha decisão de não mostrar à minha mãe aquela mensagem, mas eu coloquei na cabeça que era o certo a fazer. Por favor, não me julguem. Tudo que eu queria era ver meus pais bem e felizes. Ai, ninguém vai te julgar aqui, né? Você tinha 15 anos, né, numa relação aí problemática. Eu te entendo perfeitamente. Você queria ver seus pais juntos, você queria ver eles felizes, né? Então ali você não tinha discernimento, eu acho, pra nada, nem... Você tinha 15 anos, gente, você não entendia nada da vida, né? Bom, o tempo passou e eu me vi cada vez mais afundado em negatividade. Dani, lembra que eu disse que eu me vi como uma criança de verdade só até meus 7 anos? Pois é. Isso porque com 8 eu fui apresentada à pornografia digital. Eu costumava ficar com meus primos. Nós morávamos muito perto um do outro. E um belo dia eles se juntaram e acharam que seria legal me mostrar um vídeo pornográfico explícito. Dani, embora eu amaldiçoe esse dia, eu não consigo ter raiva dos meus primos, pois tendo o conhecimento que tenho hoje, eu sei que eles também foram vítimas do sistema demoníaco que é a indústria pornográfica. Ela implanta nas gerações para conseguir cada vez mais dinheiro. Eu espero do fundo do meu coração que nenhum deles tenha chegado perto do que eu passei. Quando eles me mostraram esse vídeo, eu, como criança pura de espírito e mente que Deus me concedeu, mostrei repulsa e nojo. Eles deram risada. Porém, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Eu lembro com clareza até hoje, mesmo sendo uma pessoa de memória fraca. Passei anos com as imagens adormecidas na minha mente. Até que quando eu fiz 11 anos, no início da minha puberdade, eu procurei vídeos de mulheres se sensualizando. E especificamente, eu lembro com clareza até os dias de hoje, que eu mostrei até para o meu primo mais velho, que tinha perguntado se eu estava vendo coisas de homem. Ele disse que aquilo era de boa e que eu deveria ver algo melhor. Dias depois eu assisti esse mesmo vídeo e me masturbei pela primeira vez na minha vida. Eu também me lembro claramente desse acontecimento. Bom, depois de uns dias fazendo várias vezes ao dia e vendo vários vídeos diferentes de mulheres dançando, eu percebi que eu queria mais, então lembrei instantaneamente do vídeo que meus primos me mostraram. Parecia realmente que aquilo estava adormecido na minha mente. Então eu fui atrás de pornografia explícita. Me afundei cada vez mais e mais. Eu notava que tudo ao meu redor remetia à luxúria. Seja em conversa com amigos e conhecidos, filmes assistidos, novelas, séries... Mas depois eu aprofundo mais nisso. Então, Dani, eu me tornei viciado. Só que um viciado extremo em pornografia aos 11 anos de idade. Eu assistia constantemente, todos os dias me masturbando de 1 a 5 vezes por dia, sem falta. Isso se tornou parte da minha rotina diária. Era um escape rápido e satisfatório para as adversidades do dia a dia. E assim foi até os meus 17 anos. Foi quando eu me dei conta que eu estava viciado e que isso já estava me fazendo mal. Foi então que eu passei a tentar combater. Dani, eu posso bater no peito e dizer que eu fiz de tudo. Eu pesquisei tudo que poderia ser pesquisado sobre o assunto. Eu vi desde vídeos de supostos médicos entendidos, dizendo que a masturbação era natural e incentivando jovens a praticar para poder se conhecer sexualmente. Vi artigos científicos provando que a pornografia associada à masturbação tinha o mesmo efeito no cérebro do que a cocaína. Agora eu te pergunto e pergunto ao pessoal que está assistindo. Imagina isso bombardeando a cabeça de uma criança todos os dias. Eu vi todos os métodos possíveis que o mundo poderia me oferecer. Desde ficar 1 mês sem assistir nada e depois apenas só me masturbar, a ficar 1 ano sem me masturbar para desintoxicar. Enquanto isso, eu deveria ocupar meu dia para poder substituir essa prática. Eu tive altos e baixos. Eu já fiquei 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. O máximo foi 3 meses. Mas não tinha jeito. Eu acabava voltando para esse mundo. Até hoje, eu ainda não me livrei disso. Com o passar dos anos, desde a minha infância, minha angústia só aumentava. Eu sentia tristeza extrema, minha ansiedade aumentava constantemente, minha timidez aumentava, minha vontade de não fazer nada se mantinha isso.
passava a afetar outras áreas da minha vida, seja na escola, na casa ou na rua. Eu me sentia fraco, impotente, com medo de tudo e de todos, com ânsia de ser aprovado por todo mundo. Eu comecei então a praticar exercício físico. Logo soube que era o que eu amava. Mesmo assim, eu não sentia tesão por continuar desenvolvendo isso. Então eu sempre parava de fazer e voltava, parava e voltava novamente. Eu objetifico as mulheres inconscientemente e com culpa por fazer isso. Eu nunca consegui ter uma relação profunda com ninguém até encontrar minha noiva. Eu falei para ela sobre a minha vida amorosa, dizendo que eu já tinha feito sexo e que eu tinha me relacionado com algumas garotas. Mas nada disso era verdade, mas eu menti por medo dela não me aceitar, já que eu estava apaixonado por ela e não queria perdê-la. Então transar ele nunca tinha transado, mas ele se masturbava e muito. O tempo passou e depois de alguns anos de namoro, essa mentira me corroía por dentro. Eu me sentia envergonhado. Um dia tomei coragem e contei a ela a verdade. Contrariando o que eu acreditava que ia acontecer, ela foi compreensiva e me entendeu. Só me mostrou que meu coração fez a escolha certa sobre a pessoa que eu escolhi amar. Minha noiva então me apresentou a Deus. Verdadeiramente. Antes disso eu acreditava em Deus, mas muito superficialmente. Meu pai me falava sobre acontecimentos que ele via como intervenção divina na vida dele, eu acreditava. Mas nada que me tocasse. A família da minha noiva é evangélica e ela também. O que me fez me aproximar de Deus inconscientemente, então eu passei a procurá-lo, clamando por ajuda em relação ao meu vício. Eu percebi que eu estava dominado pela luxúria e, consequentemente, sendo dominado pelo Satanás, pois a masturbação e o apreço pela luxúria é um pecado. Eu vi que fazia sentido eu, o tempo todo, sentir estar sendo observado pelo mal. Eu tinha pesadelos cada vez piores. Foi então que cada vez que eu recaía perante meu vício, eu me sentia pior ainda. Ao invés de só ficar triste, eu me abatia. Eu tinha crises de choro, eu ficava sem ar, eu tinha ansiedade. Eu sentia nojo de me olhar no espelho, pois o ato, depois de que ele fazia o ato, ele se sentia muito mal. Eu vinculei o mundo pornográfico à minha vida desde a minha infância. E eu nutria dias após dia por anos ao fio. Por causa disso, é extremamente difícil de ser retirado. Então eu passei a rezar, a clamar a Deus para que Ele me purificasse. Passei a assistir conteúdos no YouTube que falavam sobre o Evangelho e mais especificamente sobre o Evangelho que poderia me ajudar nesse vício da masturbação. Por causa desse problema, foi difícil aceitar que minha noiva não queria fazer sexo, pois ela era evangélica. Chegou um momento que ela queria saber o motivo de eu não conseguir viver sem querer fazer sexo com ela. Foi aí que eu me abri e contei sobre o meu vício da masturbação. Ela foi a primeira pessoa a saber e mais uma vez ela me entendeu e tem tentado me ajudar. Hoje eu tento viver um relacionamento sem sexo com ela, pois ainda não estamos casados e é uma forma de eu me aproximar talvez mais de Deus e me livrar do meu vício. Eu trabalhei como recruta no exército por 1 ano, adquiri muita experiência de como o mundo pode ser cruel e difícil, mas poderíamos vencê-lo com força e vontade. Dani, eu passei por momentos pesados. Uma prova de que esse vício é satânico é que durante a minha abstinência a pessoa passa a ter pesadelos eróticos com frequência e quase sempre relacionados ao que vê. A pessoa sexualiza tudo. Como eu estava já a ponto de ver vídeos eróticos com incesto. Eu tive um sonho que eu fazia sexo com minha própria mãe e isso ali me ligou um sinal de alerta na minha cabeça. Eu estava doente. Eu sentia o peso da culpa por ter causado isso a mim mesmo. Em um dos piores dias, eu queria sair de casa, pois eu estava me sentindo profundamente mal. Decorrente da abstinência, o ambiente não estava ajudando. Meus pais brigavam muito. Eu saí. Eu quis pegar o carro para poder tomar um café e clarear minhas ideias. Nisso, meu pai, que estava embriagado, foi até mim, quando eu estava indo em direção ao carro, e me perguntou o que eu iria fazer. Eu disse que ia tomar um café na rua. Minha relação com meu pai nunca mais foi a mesma, desde que descobri a traição dele. Desde então, ele pensa que eu sinto desprezo por ele e que eu não o respeito como pai. Então, quando eu falei que eu queria fazer, ele rebateu perguntando se eu ia usar drogas.
coisa que ele sempre soube que eu tinha aversão e desprezava. Quando ele me fez aquela pergunta, foi a primeira vez que eu berrei com ele, e ali nós nos afastamos ainda mais. Naquele dia eu tomei um café e fiquei no carro durante horas, chorei. Era o único lugar onde eu poderia ficar sozinho. Eu não sentia vontade de recair. Eu passei várias vezes para me sentir melhor, seja para tomar um sorvete ou um café, essas coisas me ajudavam. Dani, talvez vocês não consigam entender, mas ter consciência que você peca constantemente, ter o sentimento que não consegue se livrar daquilo, né, que você quer se livrar, é um vício, né, gente? Então, assim, independente do que é vício, qual seja o vício, eu entendo o que ele quer dizer. É muito difícil você ter um vício e não conseguir se livrar daquilo. Pode ser o vício na bebida, na droga, no sexo, na masturbação, na pornografia. Chega uma hora que isso atrapalha a sua vida. Chega uma hora que essas coisas vão atrapalhar a sua vida. E ele tinha chegado nesse momento aqui. Ele não vivia mais. Ele pensava em sexo, mas não era em transar. O negócio dele era ver a pornografia. Então ele pensava nisso 24 horas por dia. Bom, minha relação com meu pai piorou com o passar dos anos. Eu sinto repulsa só de pensar em cerveja. Entre outros favores que ele me pedia, eu fazia de má vontade inconscientemente. Afinal, ele é uma mente fechada, teimoso e tem dependência do álcool. Minha mãe e eu sempre tentamos ajudar, porque o amamos, mas ele sempre fez questão de dizer que ele tinha um controle sobre a própria vida, que deveríamos deixá-lo em paz com as suas escolhas. Então, depois de anos, paramos de tentar. Mas eu não consigo ficar mais bem ao lado dele enquanto ele está bebendo. Então, eu evito fazer o que fazíamos antes, que é ver filmes e conversar constantemente sobre assuntos diversos. Coisas que nunca mais fiz com meu pai e nunca fiz com a minha mãe porque ela não gosta. Ele me pediu então para fazer algo e só por eu questionar o que o meu pai tinha pedido um dia, ele entrou em fúria comigo. Começou a gritar, a dizer que eu era uma pessoa de essência ruim, coisa que um pai nunca deve dizer a um filho. Me chamou de filho da puta e moleque e eu revidei. Disse que ele era um moleque e um filho da puta. Então ficamos gritando, brigando. Ele veio na minha direção para me agredir. Eu estava sentado, também me projetei para frente, pois eu também ia agredi-lo. Mas minha mãe entrou no meio e impediu. Dani, diante de tudo aquilo, eu quebrei. Eu comecei a chorar. Eu nunca tinha chegado nesse ponto com meu pai. Eu amo muito meu pai, muito mesmo, não dá nem para explicar, mesmo com todos os defeitos que ele tem. Minha mãe me confortou e ele de longe disse que eram lágrimas de crocodilo. O álcool transformou meu pai e ele descontava tudo em mim e na minha mãe, já que se ele fizesse na rua, talvez ele acabasse morto. Ele pediu perdão para mim no dia seguinte por mensagem e eu não respondi. Bom, ele falou que a relação com o pai dele foi ficando cada vez mais difícil. Depois, ele teve uma briga feia com o pai, só que o pai estava morando longe, né? E ele falou que foi uma briga por telefone. Então isso assim quebrou ele também, porque ele amava muito o pai dele. Então ele não gostava. Realmente, você vê seu pai bebendo, bêbado, numa situação ali, né? Chega a ser horrível, né, gente? Vamos concordar aqui que não é algo bom de se ver, né? Gente, o vício dele chegou num ponto tão, vamos falar assim, tão difícil que ele já não tinha vontade de fazer mais nada. Ele não queria estudar, ele não pensava mais assim no futuro dele, ele só conseguia pensar em pornografia 24 horas por dia, tá? Então ele também começou o quê? A comer compulsivamente. Ele achava que com a comida aquilo ali dava um afago no coração dele, né? Então, assim, ele comia. Aí o que aconteceu também foi o seguinte,
O noivado dele, com isso tudo também, já tava assim, ladeira abaixo, com esse monte de problema, né? Ele falou que chegou uma hora que ele deixou de fazer necessidades básicas, como tomar banho, cuidar da higiene, tava perdendo o amor da vida dele, já tinha perdido lá o amor do pai, que era muito importante para ele. Aí ele falou: Dani, eu comecei a travar uma batalha mental. Eu tinha que largar o celular, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida. Eu não podia ficar ali o tempo inteiro pensando só naquilo. E a única coisa que acalmava ele era conversar com a noiva dele. Só que a noiva dele também, gente, ela tinha outras coisas para fazer. Ela não podia ficar ali o tempo todo conversando com ele. E ele falou assim que ele só se sentia bem, né? Ele só não tinha pensamentos assim ruins, se é que vocês estão me entendendo já, porque ele já começou a ter esse tipo de pensamento, se a noiva dele estivesse ali falando com ele. Aí ele falou que chegou uma hora, tá? Que ele começou a conversar com Deus. Fui no banheiro, me ajoelhei e clamei a Deus, né? E pela primeira vez na vida, Dani, aquele dia ali, quando eu me ajoelhei, clamei por perdão, pedi que Deus me ajudasse, que eu realmente não queria mais estar ali naquela vida ali, assistindo aquelas coisas. Ele queria sair, ele queria estudar, ele queria... Gente, vocês não estão entendendo. Ele chegou num ponto que ele não conseguia fazer outra coisa da vida dele. Então, ele pedia a Deus: por favor, me ajuda. E ele falou que pela primeira vez na vida, ele sentiu algo bom, né? Ele sentiu que o Espírito Santo estava ali com ele. E eu já contei pra vocês que uma vez eu também senti isso. Olha que coisa. E também dentro do banheiro, você acredita? Eu já contei aqui que uma vez eu tava, né, naquele processo ainda de crise de pânico, ansiedade, tudo. E uma vez eu fui tomar banho e eu também comecei a chorar. Pedi a Deus ali tão forte assim que Deus me tirasse daquilo, que eu queria viver a minha vida também. No meu caso era ansiedade, era pânico, fobia, eu não conseguia sair de casa. Que ali eu senti também a presença do Espírito Santo. Não sei se é todo mundo aqui que acredita nisso, mas, gente, eu não sou evangélica, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, eu já falei pra vocês, eu acredito em Deus. Eu não falo que eu tenho uma religião, eu acredito em Deus, eu oro a Deus. Mas ali eu senti Deus comigo, eu senti a presença de Deus, e é muito bom. Dani, depois daquilo tudo pareceu melhorar. Eu me senti melhor no dia seguinte, as brigas intensas dos meus pais voltaram à tona. Chegou a um ponto que até minha noiva presenciou. Meu pai avançou na minha mãe e eu tive que entrar no meio para impedir. Eu não tinha deixado claro até agora, mas cada momento de tristeza profunda me fazia retornar ao meu vício, porque era um prazer altíssimo e momentâneo que me tirava daquela tristeza por alguns segundos. Então eu acabei recaindo, mas dessa vez era diferente. Eu tinha me entregado a Deus, então atualmente eu estou no pior momento da minha vida, onde eu sinto que eu não sou nada além disso. Um viciado de merda que não vai realizar seus sonhos de ter uma família, de ser bem-sucedido profissionalmente, de conhecer lugares que sempre almejou e, por fim, não menos importante, meu sonho de não ser mais viciado nisso. Hoje eu e minha noiva tivemos mais uma briga e mais uma vez eu me abri com ela sobre o que tem acontecido. No dia anterior tínhamos tido uma briga e eu me masturbei mais uma vez para me acalmar. E eu consegui dormir. Pouco antes dessa briga feia, ela estava te assistindo. Me assistindo, né? Depois da briga, eu estava desabafando, então achei uma boa ideia compartilhar minha história com você. Tanto para ajudar quem está nessa luta, como eu, quanto para me ajudar a obter incentivo e dicas de pessoas bem intencionadas como você e seu público. Então ela me incentivou a compartilhar minha história. Dani, eu espero que você me entenda e veja que eu não sou uma pessoa ruim. Eu tenho esperança que em breve eu vou me livrar disso e seguir minha vida verdadeiramente. Agradeço muito pela atenção, né, de vocês. Então, ele manda aqui a história pra gente. Bom, vamos lá. Olha, eu acho o seguinte, Romeu. Eu acho que chegou a hora que você tem que procurar uma ajuda profissional. Você não é a primeira pessoa que está passando por isso na vida, você também não será a última.
mas você tem que procurar ajuda profissional. Você vem de diversas guerras internas aí dentro de você desde que você era pequeno. Eu presenciei brigas também do meu pai com a minha mãe, presenciei muitas coisas que eu não gostaria de ter presenciado na minha vida também, né? Já falei pra vocês, eu nunca vi o meu pai bater na minha mãe, mas já vi a minha mãe também, igual você via ali, dar soco no meu pai. Minha mãe ia na porta do meu pai fazer escândalo. Então, assim, diversas coisas que criança nenhuma deveria presenciar. Então, eu também cresci uma criança muito insegura, assim como você, sabe? Eu cresci cheia de medos, eu cresci cheia de insegurança, tá? Eu, graças a Deus, talvez eu não tenha entrado, não me lembro, assim, de ter tido vício em nada. Acho que porque eu fazia muito esporte desde pequena, sei lá, talvez eu tenha colocado minha energia naquilo ali. Então eu fazia assim, eu não sei se pode ser considerado um vício, mas eu fazia vôlei, tipo, saía da escola, ia em casa, fazia o dever, ia jogar vôlei, depois eu ia pra natação, depois eu ia pra musculação, eu ia pra não sei pra onde. Então assim, eu preenchia meus dias fazendo muito esporte, tá? Pode ser que eu tenha canalizado toda aquela energia que eu sentia ali, mas de certo modo, pra mim, aquilo ali tenha sido bom, né? Porque era o esporte. Mas eu poderia também ter, de repente, descontado na comida, eu poderia ter descontado em várias outras coisas, né? Você descontou em pornografia. A gente já teve vários casos aqui de mulheres até viciadas em sexo, viciadas em pornografia. E isso, eu vou te falar, é uma questão que você tem que tratar com terapeuta e com psiquiatra. Eu te aconselharia e não pense você, Romeu, eu não sei se você é esse tipo de pessoa que pensa isso, porque tem gente que pensa assim, mas tá doido, eu não sou maluca, eu vou no psiquiatra. Gente, até eu já fiz tratamento com psiquiatra na época da ansiedade, do pânico. Então, assim, é muito bom, porque o psiquiatra, ele sabe o que ele vai te receitar, ele sabe o que o seu cérebro está precisando naquele momento. Então vá sem medo, sabe? Você é um rapaz novo. Gente, ele tem 21 anos, né? Eu não acho que eu não falei pra vocês, mas ele colocou aqui, ele tem 21 anos. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você procurar ajuda agora, sabe? Nesse momento. Você tem a sua noiva, que também, né? Imagino que ela seja bem novinha. Então, assim, vocês não vão querer começar uma vida já com uma carga tão pesada. Ela, sinceramente, ela não vai querer começar uma vida tendo que, tipo, não é não te ajudar, mas você tem que ver que ela também tem o colégio dela, ela tem a faculdade dela, ela tem as coisas dela para ela fazer. Então, acho que nem é justo com ela você ficar tão dependente emocionalmente a ponto de ter que ficar falando com ela no telefone para passar uma crise que você tá ou para passar um momento assim que você está passando. Então procure uma ajuda terapêutica, procure uma ajuda psiquiátrica, marque, cara, faça isso por você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Eu sempre falo isso aqui no canal. Para de ficar esperando pelos outros. O seu pai e a sua mãe, eles são casados há 24 anos. Se eles não se separaram até hoje, nem acredito também que talvez eles vão se separar. Cara, sua mãe, não vou falar porque não foi ela que mandou a história, mas me dá a entender que ela já até acostumou com o jeito do seu pai. Ela já acostumou, cara. São 24 anos que seu pai bebe, são 24 anos que eles brigam, são 24 anos que eles fazem as pazes, né? Aí são 24 anos que bebe, briga, faz as pazes. Aí no outro dia tudo é a mesma coisa, bebe, briga, faz as pazes. Aí a traição, né? Seu pai traiu, ela aceitou de volta. Ela teve a oportunidade ali de ficar sem seu pai, ela teve a oportunidade de seguir a vida dela pra frente, mas ela não, ela quis ali. Então assim, você é filho, eu sei, a gente é filho, a gente quer o melhor dos nossos pais, óbvio, né? Mas eu acho que você tá na hora de pensar em você. Tá na hora de você pensar nos seus problemas. Deixa os problemas da sua mãe e do seu pai para sua mãe e pro seu pai. Se um dia ela quiser mandar uma história aqui no canal, a gente vem aqui, dá uns conselhos a ela, a gente fala da história dela. Mas o meu foco agora é em você. E para que você cuide de você, eu acho que você tem que sair um pouco desse foco aí, né? Eu sei que é difícil falar isso. É difícil também fazer isso, porque você tá dentro da casa, você vê essas coisas acontecerem. Por isso que eu acho que uma ajuda
terapêutica, uma ajuda psiquiátrica cada vez mais importante no seu caso. Então, eu acho que você é um rapaz muito novo, você vai conseguir ser bem-sucedido profissionalmente, você vai fazer sua faculdade, você pode ter a sua família, não sei se vai ser com essa sua namorada, noiva, mas você pode sim um dia ter sua família. Você pode tudo que você quiser, basta você querer. Você pode fazer tudo que você quer, mas você tem que querer. Então a sua saúde mental, ela depende de você, né? Eu falo que a saúde mental, gente, é algo assim, muito complicado. Quando eu tive crises de pânico, de ansiedade, as pessoas me viam na rua, elas olhavam pra mim e talvez elas pensassem assim, essa mulher deve estar inventando, não é possível, ela não tem nada. Porque não é uma doença que você vai no médico, você vai abrir sua garganta e ela vai falar, você está com uma garganta inflamada. Toma aí 10 dias de antibiótico que vai passar. Quando você tem uma doença mental, vamos falar assim, um problema que tá, né, seu mental health ali, ninguém vê. Aí que é o desespero, porque tem muita gente que nem acredita. Mas como assim, menina? Vocês não estão entendendo, gente. Eu tinha ansiedade. O que eu ouvi de para de frescura não tá no gibi. Ah, para de frescura. Ah, nem vem com essas frescuras pra cima de mim. Então, assim, as pessoas não viam o meu problema. Só eu sentia. Então, é uma luta. Eu vou falar ali, você e você ali. Por isso que eu entendo o que ele tá passando. Graças a Deus, igual eu falei pra vocês, eu não tive nenhum vício, né? Se bem que na época eu fumava cigarro. Mas graças a Deus também já tem 7, 8 anos que eu parei e nunca mais fumei. Mas são lutas internas. Eu tenho certeza que ele deve pensar assim, meu Deus, eu não quero mais pensar. Eu vou dar um exemplo, quando eu parei de fumar, tá? Eu ficava assim, ai, que vontade de fumar. Não posso fumar, porque se eu fumar o primeiro, eu vou fumar o segundo e eu não vou conseguir parar de fumar. Então, assim, a partir do momento que eu fui deixando, que eu tinha aquela minha luta ali, eu e eu mesmo, todos os dias, eu consegui parar de fumar. As minhas crises de pânico, as minhas fobias, gente, tem no meu livro aí embaixo. Tem aqui, ó, eu vendo meu livro no Hotmart, tem aqui no box de informação. As minhas fobias, cara, eu tive que vencer cada uma delas. Eu tive claustrofobia. Vocês estão entendendo o que é claustrofobia? Eu não conseguia fechar a porta da minha casa porque eu achava que eu estava sufocando dentro de casa. Então, assim, eu morava num país super frio, que era a Inglaterra. Eu não queria fechar a porta, a casa é grande, mas se eu fechasse a porta eu achava que eu ia me sufocar dentro de casa. Eu não queria sair na rua porque eu não queria ver gente. Andar de avião, nem pensar. Só que eu tinha meus filhos no Brasil, eu tinha que ir pro Brasil. Então, assim, andar de metrô, Deus me livre. Só que eu morava em Londres e eu tinha que pegar metrô muitas vezes para várias coisas. Então, gente, era uma briga interna, eu ali, todos os dias. E eu tive que ir quebrando esses medos, né, após o outro. E eu conto no meu livro como eu fiz isso. Meu livro é um diário, tá, gente? Então eu vou contando desde o dia que eu tive minha primeira crise até a minha vida virar de cabeça para baixo e como eu consegui desvirar ela, né, de volta. E você vai ser a mesma coisa, Romeu. É uma luta sua, você e você. Ninguém vai poder te ajudar nessa luta. Por isso que eu tô te falando. Peça ajuda profissional. Os profissionais, eles vão saber ali, um psiquiatra junto com uma terapeuta, eles vão saber ali o que você tem que fazer e aproveita e faça isso logo. Já demorou até demais, porque se você tem, acho que 21, 22 anos agora, você tá com isso desde os 11 anos, já demorou até demais para você fazer isso, tá bom? Beijo no coração, fica bem e até o nosso próximo vídeo. Tchau!